Olá pessoal, vamos dar sequência a essas nossas aulas de ciência. Hoje é a nossa segunda videoaula, tá? Do capítulo 4, que tem como tema revestimento do corpo humano. Na primeira aula, a gente tratou das características que esse revestimento, que essa pele exerce para os indivíduos, para os animais, para os seres humanos. A gente falou em especial o grupo dos répteis, falamos também sobre os anfíbios e falamos diretamente para os seres humanos, que é o que o tema nos propõe, tá certo? Então, a gente viu a importância da pele, a gente viu também que alguns organismos microscópicos, eles ficam fixados em nossa pele, eles se alimentam de parte de células mortas da nossa pele e que a gente deve tomar todo o cuidado possível. Isso a gente viu na aula passada. A gente está só apenas recapitulando essa importância, tá certo? Hoje nós vamos ver de maneira direta a questão das camadas da pele. Essas camadas que têm as funções de proteção da nossa pele. E a primeira camada é a epiderme. Mas de antemão, a gente mais uma vez lembra que a pele é o maior órgão do corpo humano. Ele cobre todo o nosso corpo, tá certo? Cerca de 16% da massa corporal do ser humano é constituída pela pele, tá certo? Então, esse órgão é um órgão protetor que está aí nos auxiliando contra a invasão de qualquer outro indivíduo para o interior do nosso corpo, ok? Então, todo cuidado é necessário para com a nossa pele, como eu já tinha dito a vocês. E uma das camadas que a gente tem é a epiderme, que é a camada mais externa da pele, composta de tecido epitelial. Conforme as células se dividem na base da camada, as mais velhas são empurradas para cima em direção à superfície, certo? Então, é por isso que a gente tem essa questão de perca de pele, de troca, na verdade. Essa célula, a pele vai ficando velha e ela vai sendo empurrada e sendo substituída também, tá certo? Ao se afastar da base, as células morrem. Nelas começa a deposição de uma proteína chamada queratina, tá? Então nós temos essa proteína dentro da nossa pele. Essa queratina também que a gente conhece fixada em nossos cabelos, em nossas unhas, que serve praticamente como proteção para o nosso corpo, certo? A palma das nossas mãos, a parte por baixo dos pés também tem essa região bastante com queratina, que ela torna até impermeável, tá certo? Contra qualquer invasor, contra qualquer outra coisa. Então a gente tem bastante aqui, tanto na mão, é por isso que na maioria das vezes se a gente está com uma pele aqui, um calo, a gente chama de calo, por exemplo, soltando da nossa mão ou no nosso pé, essa pele é substituída por pele nova, tá certo? A coloração também da pele e dos pelos deve-se à célula encontrada na epiderme, chamada de melanócitos, que é responsável por dar essa coloração da nossa pele em geral. E que a gente chama essa produção de um pigmento muito conhecido, que a gente chama de melanina, tá certo? É aquela questão de tem gente que tem uma quantidade maior de melanina, tem outra pessoa que tem menos, e essa característica vai variar também baseado na sequência genética de cada indivíduo, certo? E aqui abaixo, na página 205, nós temos um quadro verde que nos indica: na epiderme são encontradas as células de Langerhans, cuja função é identificar e apresentar agentes estranhos ao corpo humano, ativando células de defesa. Então, dentro do nosso corpo, dentro da nossa pele, nós temos essas células específicas. Se vocês observarem aí no livro de vocês, página 205, essa capacidade que o nosso corpo tem de proteção, de proteger os órgãos internos, de proteger o interior dessa máquina que é o ser humano. Então tem toda essa questão de defesa, toda essa questão de proteção, trabalhando em função do nosso desenvolvimento, da nossa saúde, diretamente para isso. Então essa primeira camada a gente conhece como epiderme, tá certo? Que é a camada superficial de nossa pele. A segunda camada está denominada como derme, tá? Derme é a camada intermediária entre a epiderme e a tela subcutânea, ok? Composta de tecido conjuntivo. Nela ainda são localizados os vasos sanguíneos
e nervos relacionados ao sentido do tato e de alguns músculos, tá? Então nós temos a epiderme, que é essa parte superficial, nós temos a derme, que é intermediária, e ainda nós temos a subcutânea, que fica abaixo dessa camada chamada derme, tá certo? Nessa derme, aqui o texto nos indica que ela fica contida aos nossos vasos sanguíneos e os nossos nervos relacionados ao sentido de alguns músculos, tá bom? Em alguns animais, como por exemplo em alguns anfíbios, a gente vê lucidamente esses vasos sanguíneos. Se a gente olha contra a luz translúcido, a gente consegue identificar esses vasos sanguíneos, que também é presente nos mamíferos, porém, a gente, com essa questão da coloração da nossa pele, não fica tão visível esses vasos como em alguns outros animais, tá certo? A derme também contém fibras elásticas, é uma proteína chamada de colágeno, tá? Isso lá em algumas informações, em algumas características de beleza, a gente vai muito ouvir isso. Cremes relacionados a isso, a produção de colágeno, para aumentar essa produção de colágeno, que esse colágeno está ligado à elasticidade da nossa pele. E quando a gente vai aumentando de idade, a gente vai ficando mais velhinho, tá certo? A gente vai perdendo essa característica, essa produção de colágeno vai diminuindo dessa proteína. E a pele não vai ficando mais com tanta elasticidade, tá? A gente vai ver que a nossa pele vai ficando um pouco mais enrugada. É o momento que a idade realmente está chegando, que o tempo é implacável, e por mais que a gente tente lutar contra o tempo, chega um momento que realmente não dá, tá? Então é na derme que essa proteína é produzida, que a gente chama de colágeno, tá? Então nessa camada a gente ainda encontra estruturas anexas, que são a pele, anexa da pele, que são as unhas e os pelos e algumas glândulas que produzem e secretam determinada substância. Então é na derme que a gente tem esses anexos, que eu já tinha falado na primeira aula para vocês. A questão das unhas, a questão dos pelos e a questão de algumas glândulas que excretam, como a questão das glândulas sebáceas, das glândulas de suor, sudorípara, que excretam alguns elementos fora do nosso corpo, tá? Na derme existe ainda receptores nervosos, responsáveis pela percepção de diferentes sensações do corpo humano, tá? E a gente tem um esquema aqui, vocês podem observar aí no livro de vocês, na página 206, esse esquema todo é direcionado e indicado dentro da derme, próximo à derme, que está ligado ao nosso corpo humano, tá? Então vocês observem aí com calma, na página de vocês, esse esquema bem direitinho na parte da derme, ok? Então a gente viu epiderme, que é a primeira camada, a derme é a segunda camada, com todas as suas características, e agora nós vamos observar a terceira camada, que seria a tela subcutânea, ok? Que fica na parte embaixo dessas outras camadas que a gente citou. Essa subcutânea ela é formada pelo tecido conjuntivo sanguíneo e o tecido conjuntivo adiposo, tá? Que está ligado à questão de gordura também. Está ligado à questão do tecido sanguíneo e à questão de gordura, tá? Seu papel é isolar o corpo de condições extremas do ambiente e fixar a pele e os órgãos e os outros tecidos localizados próximo a ela, além de dar sustentação às camadas superiores. É a questão de proteção do nosso corpo, até de aquecimento, até de reserva de tecido adiposo, como é o caso de gordura, ok? Que serve também como forma de proteção, é isso que o texto nos indica. Aí na página ainda 206 nós temos toda a estrutura de forma tridimensional aqui no livro, com a epiderme, com a derme e com a tela subcutânea. E mostrando todos os vasos sanguíneos, todos os tecidos nervosos, mostrando os anexos, que são os pelos, a partir do momento que eles percorrem o caminho nessa pele e se sobressai, tá? Então nessa aula de hoje a gente viu essas características, tá certo? As três camadas da nossa pele: epiderme, derme e tela subcutânea. Então nas aulas seguintes a gente vai observando, a gente vai gravando esses detalhes. E é importante também que vocês, no livro de vocês vão fazendo algumas anotações, ou no caderno, vão grifando, vão sublinhando essas informações que são de extrema importância para um futuro desenvolvimento de um trabalho, de uma atividade para esse assunto. Então, ficamos por aqui nessa aula e a gente dá continuidade a essa sequência, tá certo?